não assusta, filho de Deus. Jesus, quando estava sobre a terra, ele mandou os seus discípulos para irem evangelizar. É que estamos a fazer. Ouvindo. Quando Jesus mandou, Jesus disse aos seus discípulos: não entrem na casa na porta dos samaritanos, nem das nações, porque era só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando eles foram, voltaram tão alegres, dizendo: mestre, os demônios obedeceram, os doentes foram curados, os mortos ressuscitaram. Jesus disse: não se alegram por isso, mas se alegram porque vossos nomes foram escritos no livro da vida. E Jesus dizendo essas coisas, onde foi o Judas? Então, isso não pode assustar um filho de Deus. Filho de Deus é águia. Porque caso cura, ele aqui só está falando de um. Se o Machado ia agora no Maria Pia, aqui perto. Não, o apóstolo Antônio já disse pode ir lá e fazer milagre. Eu já Eu ainda não terminei, estou a falar. Se ir no Maria Pia ainda agora, vais encontrar pessoas que vieram acamado, estão a sair com alta. Bem curado. Então, isso não pode assustar ninguém. Porque esta pessoa que recebeu a cura da parte daqui do camarada Tommy Osborne. Não, Antônio. Tommy, ele já disse, ele é o xará do americano. Não é isso, papá. É isso, é o xará. Só xará do homem de Deus. Não é pecado, não é mal. Então, vimos que isso não é nada. Se tu ir mesmo num centro médico aqui, esse bairro aqui ao lado, também já entrou lá pessoas bem doentes e saíram curados. Se vir aqui, também vão trazer testemunho. Mas o testemunho que é de Deus, quando vem, são coisas duras. O que Cacu Felipe está fazendo nesta geração, nunca houve profeta na terra que fez isso. Na mensagem de Cacu Felipe... O Cacu Felipe também cura? Vou dizer já aqui. Há uma das nossas irmãs que foi tirada uma das trompas. É trompa, né? Sim. Os médicos operaram, tiraram e aquilo ficou assim. Mas quando ela encontrou a mensagem, o irmão Felipe orou para ela e quando ela voltou para fazer de novo a ecografia, os médicos encontraram lá trompa. Então o Cacu Felipe também cura? Cacu Felipe é profeta de Deus. Tá bem, então eu só quero cura. A cura é de Deus e o representante de Deus sobre a terra é o seu profeta. O Deus que cura é o Deus dos espíritos dos profetas, Jesus Cristo. Então não é isso que o Antônio Osborne também está dizendo? Não, é que eu estou aqui a explicar para haver diferença. Pois está escrito, vos farei a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Cacu Felipe não é um charlatão que vai vir te falar, não. A mensagem que cura é que liberta. Não, Antônio Osborne, calma, estamos a fugir. Também cura o Cacu Felipe. Quer dizer, Deus cura hoje. Não, tá bem, não. Vamos ainda esquecer o Deus. que cura é Jesus Cristo. Calma, vamos ainda esquecer Deus. Eu, se for lá, se algum crente for lá ter com ele, estou doente, estou com dor de cabeça, ele cura. No Cacu Felipe? Para você ser curado na mensagem de Cacu Felipe já deu uma oração para todos os habitantes da terra. E se nós trazer esses testemunhos aqui, nem vai ter tempo. Não terá programa para isso. Não vamos... Sim, há cura na mensagem. Não, nem na mensagem. Eu quero saber o Cacu Felipe. Cacu Felipe é o ele não é representante de Deus. Como ele não é representante de Deus, a cura é em confirmação da sua mensagem. Por ele ser não vamos estar usando Deus aí. Se muitos foram curados pela oração do profeta Cacu Felipe. É isso que eu quero saber. Sim. Agora, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Então, vimos, se nós vir falar de cura aqui,
não vai valer nada. Porque Jesus ressuscitou Lázaro, o seu amigo. Onde está o Lázaro hoje? Morreu mais. Então, o mais importante é a alma que é salvo. Tá entendendo? E na mensagem de Cacu Filipe, denominações inteiras como o dele, creram. Isso é muito milagre. É muito... Igreja inteira, com inteira. pastor e fiéis todos Creu, pastor e fiel foram batizados. O irmão Hugo está aqui, foi assim batizado. que Calma vocês ainda, não calma. O que, Antônio? É assim, o espírito Ouve só que Jesus há disse. pastores que têm espírito fraco, como esse. Oh, E eles- calma, São calma. pastores que nem Eu foram disse chamados calma, por Deus. falaste. Pastores com espírito Não se fraco. achaste orgulhoso na mensagem do testemunho do Brasil? Lá em Brasil, onde aquela alma dele está, vivendo pecaminosamente, lá tem santos. Temos irmãos lá em Brasil. Tá entendendo? E se tu pedir nele, para pedir naquele que testemunhou aqui, para enviar algumas fotos dela, ou só dar conta dele do Facebook, entrar lá, tu verás a pessoa que testemunhou. É pagã. É pagã. Oh, Meu não. pastor, esse é um casal. Mostra agora. Não, Quer ver Pedro. foto deles? A pregar? Tá aqui, vamos. Sim, mostra. Vamos mostrar. Tá bom. Venha Vamos a ver. mensagem do testemunho Vamos ver. e venha É a uma mesma Lady imagem. Gaga. Não, É Lady Gaga. Mostra as fotos. Vem aqui, vem. Vai mostrar as Vem, fotos vem. e o Machado vai provar aqui. Então vimos, a mensagem quando vem é para transformar a alma da pessoa. O Filho de Deus é humilde de coração. Nós tá aqui. O prazer que o Filho de Deus tem na cuca não compara com o que ele tem para a salvação. Pode confirmar. O prazer que o Filho de Deus tem Mostra lá esta É um fotografia. casal pastor. Mostra, mostra. são pagãos. Mostra bem a foto dela pastor. completa. Tá aqui. A mulher também é pastora. Mulher é pastora. Olha já, é Não perigo. tá. Olha o Olha o lábio. lábio. Olha o lábio. Oh, Ah. Tipo a É Lady Jezabel. Gaga. Não é tipo da Lady Gaga. Ah, tá aí. Não pinta ser Lady Gaga. Vocês é que são pescadores. Oh, Lady Gaga não pinta seu lábio. Não, não. Bem Oh, vermelho. não tá pintado. É. Oh, você não... Isso é natural, é a beleza da Batalha é natural. Aquilo bem vermelho. Estão assustados com a beleza Tá da se da filha pintar. Tipo a A Jezabel. única mulher que se pintou na Bíblia, o nome dela é Jezabel. dele. São um casal, é um casal pastor. A mulher não pode se pintar. Não pode. Quem te disse que não pode? A Antônio Já mulher, Pequeno, viu? não pode. a mulher tem que representar a beleza feminina. Tá bom, eu vou te dar versículos da Bíblia e você... Depende da doutrina de cada um. Ok. Depende mais da doutrina de Deus. O que é que Deus diz? O que é que Deus diz? É. Segundo Deus, mulher É, pode pintar pode se lábio ou pintar não? ou não? É aquilo que eu disse. Segundo Isso. Deus. É. Não fala Deixa- segundo a deixa o doutrina. Antônio falar. Segundo Deus, Deus pode isso é o que você fala. Ah. Mas a doutrina. Esquece a doutrina, a mano. Tem que é saber permitem Deus. com que a mulher pode fazer isso. Esquece doutrina. A questão é, segundo Deus, mulher pode pintar Não. o lábio tipo Não. bajiboi ou não? Não, Então não pode. pronto, acabou. Então tá aí. Papai Osborne. Agora, Mais uma espera vez, um momento, se calma contradizer. Deixa-me só. Ainda é ele, depois. Vais falar depois. Não, Espera não, só. Fique na calma, depois Deixa eu fazer pergunta. uma pergunta nessa questão que ele acabou de dizer, que ele está sempre a defender que o Caco Filipe é o único Profeta de Deus sobre toda a terra. África. Sobre Não, não Toda é a África, terra. mundo, toda a Tudo terra. bem, tudo bem. A minha pergunta é o seguinte: ainda Deus para expandir o É evangelho, para expandir o evangelho no mundo, ele precisou de 12 discípulos. 12 discípulos foram são os discípulos que tiveram que receberam a mensagem para espalhar o evangelho a todo o mundo. Como o Caco Filipe poderia conseguir, sendo só um único representante no mundo, expandir todo o evangelho sobre o mundo, ser o único profeta? Essa é a tua pergunta. Essa é a tua pergunta. Espera, vou responder, cara. Essa é a tua pergunta. Bem fácil. Tá bom. Mano, conheceste quantos Noé na história? Responde então. Vão te responder. Quantos Noé? Só conheci Um Noé. Quantos Moisés libertaram Israel? Que tirou o povo de Israel até para levar a terra prometida. Calma aí. Tu vai responder a tua pergunta. Quantos Moisés? Eu estou a me referir. Vão te responder. Calma, eu estou a me referir na era de hoje. Esse mesmo era de hoje. Calma, na era de hoje.
os discípulos deram, a palavra diz que idem, eles receberam a missão para pregar o evangelho a todo mundo. Bom, ouve. O que você não entendeu, vou te ajudar a entender. Calma. Deixa o Antônio Pequeno terminar. Não, ele perguntou já. Não, vai só terminar. Para que todos aqueles que nem creem na palavra, estes receberão a salvação. Mas aqueles que não receberem já estão condenados. Ok. Agora eu posso te perguntar? Dá vontade. Tá bom. Me responde só. Como é que se crê em Jesus Cristo? Hoje. Como é que você... O que é que deve se fazer? Para Como se crer em é Jesus. para se crer em Jesus? Qual é... Antônio Iboro também vai responder. Primeiro, acreditando na palavra de Deus. Qual é a palavra? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Você crê em qual dos livros na Bíblia? Em todos os livros. Todos os sagrados. livros. Exatamente. Abraão casou com a sua irmã Sara. O filho de Abraão, Isaac, casou com a sua prima Rebeca. O filho do Isaac, Jacó, casou com a sua prima Lia e Raquel. E Moisés veio depois e disse: é um pecado casar com seu parente direito. Quem fazer isso comete incesto. Você vai crer em quem? Em Abraão, Isaac, Jacó ou em Moisés que está a dar essa lei hoje? Me responde. Vou te responder. Você diz que crê em todos os livros. Em Calma. todos, sim. São contextos diferentes. Calma. Você crê. Você crê. Calma. Porque foi por intermédio deles que a palavra hoje chegou também até nós. Não, casar com seu parente direito, assim como Abraão casou. Hoje isso já é condenável. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando veio verdadeiramente para não posso dizer contradizer, né? Não posso dizer contradizer. Como é que eu posso dizer? Para complementar ou para dar cumprimento daquilo que alguns dos nossos irmãos lá no passado fizeram. Vêm para dar cumprimento. Tá, você crê em toda a Bíblia. Só para complementar, não é? Hoje não. Ok. Agora, ouve. É que eu estou a dizer. Vocês devem ter calma e humildade. Um homem humilde não se perde à toa. Você não sabe. Diz que não sei. A tua complicação é a complicação aqui do papá Telio Osborne. Por quê? Porque vocês têm a Bíblia nas vossas mãos, estão a ler a Bíblia como vocês andam a ler livro de história, geografia, anciente. A Bíblia tem códigos. Para entender a palavra de Deus, Jesus disse assim: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Deus enviou. Vocês só estão divididos, ele é da Shalom e você dos primogênitos, porque vocês estão a rejeitar aquele a quem Deus enviou, que tem que vos unir. É a tua opinião. Calma aí, vou provar isso. Olha o que está escrito na Bíblia. Job 33, versículo 3 diz o quê? Entre milhares de homens que estão sobre a terra, Deus escolhe um para interpretar a sua palavra para o resto. É um que interpreta. É um que fala. Foi Moisés quem chegou naquela toda multidão que estava lá no Egito, dizendo: a profecia de Abraão se cumpriu em mim, quando Deus lhe disse: a tua posteridade estará cativo no escravagismo, numa terra estrangeira, e eu libertarei com a minha mão poderosa. Moisés disse que era ele para cumprir aquela missão. Agora vocês estão a pregar. Qual é o evangelho da Bíblia que vocês estão a pregar? O evangelho da salvação. Da salvação? Não, da prosperidade. O que Moisés pregou era de quê? Claro que foi o evangelho da salvação. E que Jeremias pregou era de quê? Salvação. Salvação. Moisés disse: não tereis outros deuses diante de mim. Isaías disse, Jeremias disse: maldito é o homem que crê num homem igual. Você crê a quem? A Cristo. Qual é? Jesus Cristo Todo-Poderoso. Está onde ele vive? Aonde? Está na mão direita de Deus Todo-Poderoso. Jesus Aonde? Nos céus. Ele também crê em Jesus. Católica também crê em Jesus. Mas tem práticas diferentes. Ok. É que eu estou a dizer. Vocês é que estão a causar aquele programa do Xando. Isso que eu acabei de dizer. Isso depende de cada, como é que é, de cada doutrina. Tens bilhete? Se tu mostrar o teu bilhete aqui
e o que vi lá do sul, do Kwanzaa Sul, trazer o bilhete dele, é diferente? Não o mesmo formato? Apóstolo Antônio, está muito calado, estamos sem muito no telefone. Ele já foi Não, desmantelado. já não temos mais testemunho, vamos. Você Vai viu? dar mais outra. Não, Você fala não, de mãe, Jesus, não, mãe, não. ele fala de Jesus, mas vocês estão divididos. Enquanto Jesus disse, o reino dividido é o reino de Satanás. Apóstolo Antônio. Ok. Por mim, eu creio que a confusão está no lado dos meus amigos. Dos Cacó e nossos Felipe? irmãos do Cacó e Felipe, porque eles acreditam só num ser humano igual a eles. Esse está o mal. O mal está aí. Porque a Bíblia nos mostra que a salvação só está em Jesus. Por mais que vocês pregam sobre o pecado, isso não significa dizer que vocês inventaram a doutrina. Porque mesmo nós pregamos o pecado. Nós condenamos o homossexualismo, pregamos contra o pecado. Mas Não a pode tua enganar, filha está de não lábio pode. pintado. Isso é normal. É uma mulher. Mas ele disse que Deus Não, condena. escuta aí, meu amigo, espera aí. Estamos no Então mundo, é normal estamos para no ti, mundo para ele moderno. não. Não, estamos no mundo moderno. Não quer dizer que quando alguém pinta o lábio é pecadora. Quem te diz que ela é pecadora por pintar o lábio? Se eu pintar lábio é pecado. Deus está preocupado com o nosso coração. Então você pode andar numa dessa com o coração. Não, nunca. Você tem Por que quê? estar bem, tem Se que- meter a roupa com Vamos sinceridade é agora, pecado? agora vamos falar sobre. Isso Já não- temos não a falar Deus aqui está no preocupado início, com o Apóstolo coração Hugo e a e salvação. Não é roupa. Pastor Não é Moanza, o teu historial. em relação às jornadas da juventude, não é? Vão realizar-se em Portugal a partir da próxima semana e tem lá já muita gente. Vocês não vão? Nós nem sequer conhecemos isso. Já ouviu falar ao Apóstolo Antônio? Sobre o que? Peço As desculpa. jornadas da juventude, que o Papa estará presente próxima semana. Isso creio eu que é uma orientação ou uma organização da Igreja Católica. O jovem pode ir, mas nós não fomos convidados, então E se tivessem sido, se fossem convidados, iriam? podemos ir porque o Papa é um pastor. Apóstolo É Hugo, um vocês pastor podiam ir? fazer um convite para ele. Já- Jamais. convidados. Não. Só Não, se não, por fosse. quê? Porque a questão é, não há comunhão entre as trevas e a luz. E além disso, se era para nós irmos lá, se fosse para nós podermos anunciar o profeta Cacó Filipe ao Papa, atendendo que o Papa é um servo infiel do profeta Cacó Filipe. O quê? Se for para dar a conhecer esse Papa Francisco, tu és um servo infiel do profeta Cacó Filipe. É um profeta de Deus na terra. Isso até tem Com uma mensagem profética para a salvação de todos os habitantes da terra. Aí sim Não, deveria diz ser outra diferente. vez, ó, apóstolo. Sim, porque se fosse se nos convidassem para ir a essa jornada da juventude, nós iríamos ir lá para poder ir explicar ao Papa Francisco que ele é um servo infiel do profeta Cacó Filipe. Nós Santo estaríamos- Papa? Santo de onde? É Papa, é vicário filho, esse é 166. Ele é besta, ele é o próprio demônio. Se fosse para nós ir lá para poder dar a conhecer. Não, apóstolo. Não, o Papa, mas quem não conhece, quem não compreende que Papa é um demônio? Os papas católicos compreendem que Papa é um demônio. Você vê? Então, se fosse para nós ir lá para dar-lhe a conhecer que o Papa é um servo infiel do profeta Cacó Filipe e que o teu mestre disse, olha, para de fazer o que você está a fazer, vai lá na Côte d'Ivoire para poder ser batizado. Papa. Se o Papa, Papa Francisco. sim, eu iria lá com tudo para prazer, ia tratar já o visto, tudo, estaria lá em Portugal e quando chegaria o momento, então eu pegaria o microfone e poderia explicar isso aqui ao Papa e aproveitar também toda aquela multidão aí em Portugal. Vamos supor que está aqui o Papa. Vamos, quais seriam as palavras? Sim, eu diria-lhes que para os nossos dias, assim conforme os dias anteriores, Deus enviou um homem com uma mensagem. Hoje também Deus enviou-nos um profeta. Você, Senhor Papa, que é chamado de sua santidade, que não tem nada de santidade, porque não sei o que faz nas crianças e nos bebês que estão lá nos mosteiros. Saiba que Deus enviou-nos o profeta Cacó Filipe para a tua salvação. Se pretendes ser salvo após a tua morte, tu deves crer no profeta Cacó Filipe, ser batizado e ser ordenado para poder ir a pregoar a sua mensagem. Caso ele se recusar disso, então seu fim será o inferno. O Papa. Certo? Eu reprovo isso.
Bom, marchando. Um momento só. Eu Eu quero. Você não pode ensinar. Calma você só, não calma pode só, ensinar calma só, Papa. calma só. O Um momento. Papá acreditar no Caco Osborne. Filipe. O Papa? Não, acreditar no Caco Filipe. Se Papa pode é um estar servo errado. infiel do Caco Filipe. Vou te explicar. Não, antes de falar, vou. Se é um Calma servo só, infiel um de momento. Deus, não é de Caco Filipe. É de Caco Filipe. Marchando. Caco Filipe não é Deus. É, Caco Filipe é chefe outro Xando. servo infiel de Deus também. Chefe Xando, eu quero que faças, dá essa oportunidade. O nosso mano aqui, ele gosta muito de ler. Leis, né? O David Muniz. Bom, ajuda-nos só a entender aos nossos manos. Leia para eles Efésios capítulo 4, o seu verso 14. Leia só para ele. E ele vai explicar o que é que o Paulo disse aí. Porque ele é um líder espiritual. Efésios 4, capítulo 14. Sim, sim. Eu só abri. Papá Osborne, depois explica só, porque Vou estão explicar. dois aqui. Deixa ele ler. Eu Tá vou te bom, explicar. tá bom. Efésios 4, 14. Diz a palavra. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por todo Efésios o vento. 4. Estás a ler em Efésios 4? Sim, mas estou a ler nessa versão mais simplificada. Posso buscar outra. Efésios 4, menos 14. Efésios 4, 14. Ele diz. Bom, lê a Teresa para entender melhor. Ah, ok. Já não é mais 4. Efésios 4. Começa no versículo 13. Ok. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Pode parar. Pode explicar. Vou repetir. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Tá bom. Qual é o contexto que você mandou ler isso? Aí está escrito unidade da fé. Unidade da fé. Unidade da fé. Quando se diz unidade da fé, É Caco Filipe. eu estou a explicar. Unidade da fé é acreditar todos No Caco Filipe. numa só coisa, Qual é a coisa? num só ensinamento. Qual é o ensinamento? Agora, você diz que crê em Jesus. Ele também crê em Jesus. Para ele, pintar lábio é pecado. Para ti, não é pecado. Para o outro que estava aqui a vez passado, colocar boca na intimidade da mulher é normal. Para ti, é pecado. Há uma unidade Há da uma fé unidade ali. da fé aí. Posso te explicar? Sim, É que eu estou a pedir para explicar aos Posso ouvintes. explicar? O que que Deus... Começando na vossa doutrina O que e na que- vossa Não, você não denominação. pode nos mandar assim. Não. É assim. Estou a pedir. O que a palavra Não de estou a Deus mandar. diz sobre o que o irmão, o servo de Deus acabou de ler é a unidade espiritual, a unidade da fé. Quer dizer, mesmo. as pessoas têm que acreditar só numa pessoa, que é Senhor Jesus Cristo. Uhum. Unidade da fé, essa é a unidade da fé única de denominação que nós temos em comum, Jesus Cristo. Quando você tem uma doutrina diferente da minha doutrina, mas você profere Jesus como teu Senhor e Salvador, isso não descarta você sendo meu irmão. Ou estamos em confusão? Não. A doutrina é o quê? A doutrina são organizações. A doutrina é a ordem ou a orientação espiritual que a igreja recebe para ele conseguir disciplinar Seu crente. o seu crente, não digo, para ele disciplinar a sua instituição, ou como que ele pode liderar a missão que Deus lhe confiou, porque cada missionário recebe uma missão e recebe uma visão, e aí onde surgem as diferenças de quê? De doutrina, porque se você vê na Bíblia os profetas, nem todos os profetas não vieram com uma mensagem. O profeta Jeremias veio com a mensagem de arrependimento. O profeta Moisés veio com a missão de libertar o povo de Israel. É totalmente diferente. Então a mensagem não podia ser igual.
o profeta Isaías veio com a mensagem de ensino, de ensinar arrependimento ao povo de Israel e trazer de volta ao coração do povo que estava voltado ao mundano para voltar para Deus. O profeta Elias veio com a missão de demonstração do poder de Deus para corrigir o rei Acabe e a sua rainha, a sua esposa, a rainha Jezabel. E ele veio com uma missão específica para poder libertar o povo de Deus na mão ou debaixo daquela opressão, da opressão e a pressão de Jezabel e do rei Acabe, que era um rei pagão. Então, cada profeta veio com a sua mensagem, cada profeta veio com a sua missão. E aí onde surge a diferença de doutrina, porque na nossa geração, a Igreja Católica pode ter alguns problemas doutrinários, mas eu não posso discriminar o Papa, não posso injuriar, falar mal do Papa, porque é um pastor que está liderando uma igreja. Bom, acho que você não entendeu o que... Não, vou chegar ali. Só comecei ainda para corrigir o que você falou do Papa, para lhe dizer que converte-se a Caco Filipe na Papa. Não, então tem que começar a corrigir o João Batista, que chamou os líderes fariseus, saduceus, de raça de víbora. Eu não posso. Espera aí, eu não estou volta lá atrás. Estou apenas a corrigir o irmão que foi muito radical contra o Papa. É um pastor. O João Batista foi pior. Tá bem, não, mas explica aí. Espera aí. É a minha vez de falar. Você está sempre a interromper. O Papa é um pastor de ovelha. Se ele tem problema da sua doutrina ou da sua administração, isso é um problema deles interno. Deus é que vai lhes tocar um dia, vai mudar. Deus, mas já estamos a lhes tocar nós mesmos. Nunca. Vocês também não vão conseguir fazer o que o Espírito Santo pode fazer. O Espírito Santo trabalha melhor que o homem. Vocês são um homem igual e se calhar pior que o Papa. O Caco Filipe é pior que um Papa. Porque o Papa, ele confessa Jesus, o Papa prega Jesus. Eu prefiro um Papa do que o Caco Filipe. Então o Papa tem Espírito Santo. Todas as igrejas. Papa reúne com outras tem Espírito igrejas. Santo. Papa espera aí, estou a te explicar. O Papa reúne com outras igrejas, o Papa abraça pastores. E é satânico. A igreja se reúne, é satânico. O ecumenismo é satânico, não sabe disso? disso? Outros pastores, nega outros profetas. Então vocês é que são falsos. Eu prefiro um Papa do que o Caco Filipe. Porque o Papa tem ainda a probabilidade de lhe convencer sobre o pecado, ele conversa sobre a doutrina e ele pode inclusive mudar do que o Caco Filipe, que é extremamente a dizer que ele é o único caminho para a salvação da última geração, que não é. Amanhã o Caco Filipe morre. Então, já não vai surgir mais... Deus enviará um outro profeta com uma mensagem. Não, chefe Sandro, eu vou só explicar sobre essa parte. Não, sim. Não vais convencer ninguém. Tá bem, não, mas deixa-me eu te explicar só sobre esse ponto. Para a salvação da humanidade. Tá bem, mas... O Caco Filipe é um pastor perdido. Deixa... um missionário perdido da sua missão e orgulhou-se a pregar pessoas a seguir a sua doutrina para enganar as pessoas. Agora, e levar as pessoas ao inferno. Sim. Profeta Antônio, diga-me só uma coisa. Essa pergunta, porque já estamos a chegar ao fim, ainda temos que ouvir os nossos ouvintes. Por que a maior parte das igrejas, templos, denominações religiosas estão nas chamadas zonas mais pobres? Por quê? As igrejas estão espalhadas em zonas diferentes. Não posso dizer que são espalhadas em zonas pobres, porque cada pastor ou cada igreja recebeu uma missão. Está no canto. Naquele canto onde ele está, é aí onde Deus lhe colocou para fazer missão ali. Hoje temos lá nos cantos onde eles estão, aquele bandido que converteu lá, que podia matar pessoas, que podia destruir. Não, mas pergunto isso porque ainda ontem estive a ler sobre isso e dizem que é mais fácil convencer as pessoas nessas zonas. Será que é verdade? Não é verdade. Não é verdade. As pessoas são convencidas por Deus. O Espírito Santo toca, as pessoas vão lá nas igrejas para se converter. Bandidos, mulheres que eram prostitutas, hoje são mulheres que limpam a igreja, que fazem a obra de Deus, que estão a ouvir a palavra de Deus, que converteram na igreja, que amanhã podiam espalhar sida na sociedade, não só aqui em Angola, tanto lá fora. Nas nossas igrejas estão a servir Deus como protocolo. São pessoas que amanhã ou futuramente podiam ser mulheres a espalhar HIV nas pessoas lá fora. Tem uma moça, uma jovem a espalhar HIV na sociedade. Então essa moça, se estivesse na igreja, não ia fazer isso. Ia procurar uma oração para receber uma cura, ser tratada espiritualmente, receber uma oração para curar
Deus lhe curar e servir Deus como protocolo. É uma jovem, vi que ela tem menos de 30 anos ou 25 anos, é uma criança que podia estar curada na igreja a servir Deus. Ficou espalhada na rua. Veja só. Então, isso é a consequência de que não foi alcançada pelo Evangelho. A razão pela qual eu apoio que a igreja tem que estar em todos os cantos da cidade de Angola, não só em Luanda, mas em todos os cantos de Angola e do mundo lá fora, para salvar as pessoas, evitando esses danos. Por isso, creio eu que o governo tem que apoiar mais a igreja. Em vez de combater, então apoia mais a igreja vamos fazer o seguinte, para ajudar as como sociedades já não temos e curar muito pessoas com tempo, SIDA. vamos dar 1 minuto ou 2 a cada um. E cada um vai ter uns 2 minutinhos para falar. E depois disso, cada um também vai ter 2 minutos para orar. Antônio Pequeno, já? Tá bom, muito bom. Então, 2 minutos. Sobre sua música, para dar tempo também para que eles preparem, vão falar nos 2 minutinhos. Sim, sim. É Mas aquilo que sim, enquanto o coisa vai só. Ele vai preparar a música. Eu prometo que eu queria relacionar o seguinte. Pessoas com doutrinas diferentes vão orar. Agora, vão orar para qual Deus? Não, isso já não interessa. Não, só que isso é um ritual satânico. Não. Sim, é verdade. É um ritual, porque você vê algo. Ele, por exemplo, não tem a mesma doutrina que você. Tu, ao orares, não vais invocar o verdadeiro Deus. Ele vai invocar um demônio. Ele vai invocar também um outro demônio. Tá bem, Tudo bem? apóstolo, tá E bem. isto Até é- aí já entendemos o Certo. demônio. Uhum. É só porque A oração eu convidei os 4. Certo. Então, se eu peço alguém para fazer, tem que pedir os 4 ou não? Certo, certo. Não, mas nós não precisamos orar. Vocês Se não alguém- vão orar? Sim, sim, sim. Mas vocês não vão? Não. Por quê? Porque se é para alguém ser liberto como, é só ler o livro do profeta Caco Filipe. Não, então vai para ser orar só o liberto. Moaza. Só 2 minutos. É assim, Macha, tem coisa, é que nós estamos a dizer aqui, as pessoas estão mal formatadas. Esses camaradas estão a estragar a mente de gente. Nós já entendemos isso. É que eu mano. estou a dizer, então, oração é um diálogo. Então só podem ser vocês a orar, mais ninguém. Quer dizer, se eles necessitarem de oração, Eles estão a precisar. claro, Então só, vão orar para eles. quer dizer, eles não têm direito de abrir aqui. Tá bem, eles não vão orar, porque só é vocês. terrível. Só vocês, mano, só tu. Pode ser? Bom, mas tá bom, vamos ainda dar sequência no que eles. Não, agora é já oração. Hã? É já oração. O ouvinte que está lá. Não, calma ainda, mano. É só oração. Não, disseste vamos falar. E ao Eles falar escrevem vamos. livro. Não, agora eu Não falar sabe também disso. já passou o tempo. É só já oração. Eles escrevem livros para enganar as pessoas. Oração que é bom para salvar. Não, eles sabem sim. Mano, Bom, nós já tivemos aqui para mostrar não, já o que é sei oração. isso. Então, a oração é algo sagrado. Ah, Não se faz para brincadeira. não é Não é brincadeira. como uma demonstração de Almas perdidas, de coisa. Então, o que liberta a pessoa é, Aquele tá ali, gosta de fumar o cachimbo da paz. Não dá para uma oração para claro, aquele tá ali. ele lendo a palavra que Deus deu Do Cacó hoje. Felipe. Sim, ele a será palavra do liberto. profeta. Da Bíblia Sagrada. Ele será Não. liberto. Não, Não, então vamos ainda no Antônio Pequeno. Leia a Antônio Bíblia Pequeno, vamos. Sagrada. Não é Assim na Bíblia vai ler Orar. aquele livro. todos, de Gênesis Apocalipse. Para ser liberto da- E olha mesmo, ele está se preparando Calma aí. Não faz isso. Profeta Antônio, deixa ainda aqui o Antônio Pequeno falar. Antes de. Só queria dar o remate final, né? A Bíblia diz que deixai o joio e o trigo crescer juntos, porque chegará o momento da ceifa. E o Caco Felipe veio já para poder se separar. Quem verdadeiramente ceifeiro? É Cristo. É Jesus Cristo. Dono da Seara. O dono da seara. Ele é o único que tem autoridade para julgar a cada um de nós. Os manos aqui falaram muito sobre o Papa. Isso não cabe ao mano julgar. A única pessoa que tem o poder para julgar é Cristo. Então nós devemos respeitar, principalmente as identidades religiosas. Leia João 7:24. Não, vamos ainda, olha o tempo, já não temos tempo. Depois olha. leia João 7:24 para aprender. Antônio isso. Pequeno, vamos. Amém?